Oi pessoal, meu nome é Fernanda Luz e eu acabei de gravar um vídeo de recebidos gigante. E nesse vídeo de recebidos eu comentei sobre algo que eu disse que eu iria gravar para vocês. E como eu ainda tenho um tempinho aí na Santa Paz, eu decidi gravar agora enquanto eu recolho tudo que eu mostrei nos recebidos. Então vai ser um bate-papo bem informal. Gente, numa caixinha eu vou colocar as embalagens que eu vou descartar e na outra as coisas para guardar. Então, enquanto eu faço isso, eu vou conversando com vocês. Eu comentei eu comentei brevemente no vídeo de recebidos, gigante, que eu, depois de formada, eu me afastei da minha área. Então, para quem não sabe, eu sou formada em bacharelado em sistemas de informação. Essa é a minha formação. E durante a faculdade, gente, obviamente que eu não vou dar nomes, né? Jamais eu faria isso. Mas eu tive algumas disciplinas em que eu me senti, como é que eu posso dizer? Não me senti bem. Por exemplo, tá caindo as coisas aqui, né? A pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, dá nisso. Tinha algumas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. E o que eu senti? Que nessas disciplinas, não foram todos os professores, tá? Teve alguns professores que, como é que eu posso dizer? Eles davam atenção para quem sabia, quem tinha facilidade de aprendizado, e eles meio que deixavam de lado quem tinha um pouco mais de dificuldade. Eu era uma delas. Então, o que isso ocasionou em mim, particularmente? Não posso dizer que aconteceu com todo mundo, tá? Mas comigo foi o seguinte, eu peguei trauma, fiquei traumatizada. E as disciplinas, gente, foram de programação. O meu curso, ele é uma mistura, digamos, sistemas de informação, é administração e programação de computadores. Tem muito foco em programação, tá? A gente tem muitas disciplinas de programação, a gente aprende a programar. E daí também tem disciplina de direito, tem disciplinas de matemática financeira, teve disciplina de empreendedorismo que eu amei, inclusive eu lembro que a gente trabalhou num livro e que eu esqueci o nome do livro e até hoje eu lembro da capa do livro e não achei. É uma capa amarela sobre empreendedorismo e eu não lembro do título exato, mas eu amei. Enfim, teve outras tantas disciplinas assim. E muita disciplina de programação. Algumas dessas disciplinas, em alguns casos, houve isso, de que os professores, eles davam uma atenção maior, estavam perto daquela gurizada que tinha facilidade de aprendizado e o pessoal que tinha uma certa dificuldade em aprendizado, tipo, você ficava meio de lado. E eles não incentivavam nem os colegas que sabiam mais em ajudar os colegas que tinham mais dificuldade. Então, eu saí da faculdade, assim, ó, com trauma de programação. E com uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu nunca vou trabalhar com programação porque eu não sei e, claro, eu aprendi o que precisava para passar nas disciplinas, mas eu não me desenvolvi na área porque eu fiquei traumatizada, sabe? Não foi uma questão assim, ó, não, eu fiz a disciplina, beleza, mas não é a minha área. Não, eu fiquei com aquele trauma, porque eu sinto que eu não tive o suporte decente necessário para me aprender, tá? É uma coisa complicada de se falar? É. E eu não vou dizer nomes e jamais eu vou dizer nomes por aqui, tá? Então eu saí um pouco traumatizada, assim, da área, apesar de eu ter aquele amor à tecnologia, eu aprendi a gostar muito da tecnologia, eu me apaixonei pelo mundo da tecnologia, que é gigantesco, é imenso, é gigante, mas eu gostei muito, só que eu saí com aquela coisa assim, sabe, um pouco traumatizada devido a algumas disciplinas, na verdade, de alguns professores, tá? Então, eu trabalhei muito na iniciativa privada, trabalhei muito com suporte de usuário. Durante a pandemia, eu fiz uma pós online de uma das áreas que eu amei estudar. Então, eu tenho pós-graduação em análise e projeto de software, que é uma área anterior à programação,
E eu amo essa área. Outra área que eu gostei bastante também foi banco de dados, apesar que banco de dados é uma área assim que quem resolve trabalhar com isso, gente, olha, tem que saber muito inglês, porque tem que ter muitas certificações, é recomendável ter, e tem que ter conhecimento de inglês sim, e é uma área maravilhosa, mas também não é uma área fácil. Outra área que eu também adorei muito e que eu pensei em seguir foi computação gráfica, que eu tive computação gráfica na faculdade. E, gente, só que assim, a computação gráfica eu sonhava na lua, né? Porque eu gostei da computação gráfica e eu cheguei a almejar em sim trabalhar com computação gráfica, mas para cinema. A bichinha não pensou pequeno, gente. A bichinha pensava em trabalhar com computação gráfica para cinema. Nesse nível, tá? Mas eu pensei assim, gente, é como eu desejar chegar na lua, né? Então, em seguida eu já tirei isso da minha cabeça. Mas a parte de programação, enfim, a área, eu me sentia, gente, extremamente burra. Eu me sentia extremamente incapaz de ser tão boa na profissão quanto meus colegas que sabiam muito, sabe? Eu não tive inveja deles, mas como eu não tive um apoio, como eu não tive um auxílio ali por parte da parte dos professores ali, e talvez eu também não tivesse procurado isso, mas eu me senti tão pequenininha vendo que tinha tantos colegas que sabiam horrores, os professores assim estavam bajulando esses colegas, como os professores bajulavam muito quem sabia, eu me senti tão pequena até de dizer, eu preciso de ajuda, tem como me ajudarem? Sabe, eu me senti pequena até nesse sentido. Então, eu me senti burra, me senti incapaz de sair da faculdade de sistemas de informação, gente, que não é fácil. Me sentindo totalmente incapaz de dar certo na área. Então, eu criei uma trava na minha cabeça, na minha mente, e que eu não ia ser capaz de me dar bem naquela área. E por mais que eu tivesse trabalhado com suporte do usuário, eu me afastei da minha área. Eu fui me afastando, porque eu criei aquela verdade na minha mente que eu não era capaz de me dar bem na área. E foi assim durante muitos anos. O que que tá fazendo me aproximar agora? O curso PEG. Porque o curso PEG, que eu tô fazendo na Universidade Federal aqui da minha cidade, é um curso para quem já tem bacharelado. E não é todos os cursos, tá? Não são todos os bacharelados. Tem que estar sempre olhando no edital para que cursos vai abrir vaga. Então a gente faz uma prova de seleção e a gente entra no curso. Esse curso é de 1 ano e meio, pelo menos está sendo. E forma professores para educação técnica. E pode ser educação técnica só pós-médio ou integrado com o ensino médio, tá, gente? Então, nesse caso, a gente tem que dar aulas da nossa formação inicial. Então, a minha formação inicial é tecnologia, então eu, para ser professora, né, de nível técnico, eu tenho que dar aula da área do meu bacharelado. Então, de certa forma, isso fez eu me encontrar com o meu bacharelado novamente. E tudo bem, tem gente que tá ali só pelo diploma, porque é um curso de licenciatura, tá? É nível graduação de licenciatura. Como a gente tem bacharelado, a gente obtém o título de licenciatura. Só que se fosse só pelo diploma, mas tem o estágio, que a gente tem que dar aula na nossa área. Então, quem é da odonto tem que dar aula da área de odonto. Quem é do direito tem que dar aula no curso técnico da sua área jurídica. E assim por diante, cada um com a sua área. Mas a gente faz o curso todo mundo junto e misturado. E o estágio tá fazendo eu me aproximar de novo da minha área. E eu estou tendo uma experiência muito incrível e boa, tá? Eu vou entrar em mais detalhes depois, quando terminar mesmo o curso. Mas eu tive uma sorte gigantesca do professor com o qual estou trabalhando. Que inclusive estudou comigo na faculdade, gente. Que loucura, né? E eu estou entrando em contato novamente, digamos, com a minha área. Mas sobre uma outra perspectiva, por um outro olhar.
E eu tô analisando muito se, gente, como eu queria estar agora aprendendo tudo que eu aprendi. E eu tô vendo, gente, eu achei que eu não fosse capaz. Eu achei assim, gente, tecnologia não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu tenho que me afastar, eu sou burra, porque eu não sou capaz e tal. Todas aquelas ideias limitantes. Mas esse curso PEG veio, eu acho que me arrancar desse trauma. Sabe, eu entrei e eu não tava pensando muito nas consequências que teria de eu me aproximar de novo da minha área. Mas esse curso PEG tá me sendo tão benéfico que eu tô curando os meus traumas, mais ou menos assim. E eu estou me sentindo tão feliz em estar de novo entrando em contato com a minha área de formação, porque eu não me afastei totalmente. Eu sempre estava ali espreita, lendo coisas da minha área, acompanhando Instagrams sobre a minha área, mas sempre assim, eu, eu não nasci para isso. E agora, o momento que eu tô vivendo, eu tô vendo assim, gente, eu amo a minha área. E eu estava até cogitando, gente, em fazer uma outra graduação por uma área totalmente diferente, tá? Eu cogitei e às vezes ainda tenho vontade de ir para a área de comunicação. Eu cogitei entrar no curso de jornalismo, que é outra paixão minha, a área de comunicação é uma grande paixão minha também. E isso eu não descarto, gente. Eu não descarto em algum momento da minha vida fazer o curso de jornalismo mais para agregar na minha vida mesmo. Porque eu vi que a área de comunicação também é uma área que eu sou muito apaixonada. E eu não descarto ainda, tá? Eu tô vindo aqui falar a real. Eu não descarto completamente e ingressar no curso de jornalismo. Mas o momento que eu tô vivendo agora, de estar em contato com assuntos da minha área de formação e da forma com que eu estou entrando em contato, está vendo assim, Fernanda, tu não é incapaz. A área de tecnologia é uma área maravilhosa. Tu só teve um trauma aí, um momento ruim que te bloqueou um pouquinho, mas eu estou me sentindo tão feliz, sabe? E tão empolgada a ler mais sobre o assunto. Quem viu o vídeo de Recebidos viu que até minhas leituras, assim, estão... Claro que eu vou continuar lendo ficção. Tem diversos livros e livros espíritas, enfim. Mas as minhas leituras também estão indo para essa área aí, sobre tecnologia, sobre o mundo aí acadêmico. E tá sendo uma descoberta tão gostosa para mim. E por que que eu tô gravando esse vídeo? Não só para compartilhar isso, só que às vezes não é que a gente não queira ver um assunto, nem pintar assim, não, isso aqui eu não quero nem saber. Às vezes é a forma com que a gente teve o primeiro contato sobre aquele assunto. Muitas vezes a forma que a gente teve o primeiro contato sobre algo pode não ter sido muito prazerosa. E a gente cria diversos bloqueios na nossa cabeça. E às vezes não tem nada de feio. É apenas a forma que nos ensinaram a olhar. A primeira experiência que a gente teve. E às vezes se a gente nos dá uma segunda chance, a gente vê que aquilo ali nos faz bem mesmo. E que é uma área que tá no nosso coração e que a gente apenas precisava olhar com olhos diferentes. E ressignificar tudo aquela coisa ruim que a gente guardou na nossa mente, no nosso coração. E às vezes a gente tá precisando só ressignificar. E eu quero compartilhar isso com vocês. O quanto eu estou olhando com novos olhos para minha área de formação, que eu sempre disse, que eu sempre gostei de tecnologia. Sempre não, né? Mas, digamos, da adolescência para cá, eu aprendi a gostar da área de tecnologia. É uma área que me chama muito atenção, mas eu estava com alguns bloqueios, por causa que o meu primeiro contato foi de uma forma não muito prazerosa. E isso eu tô puxando muito para mim, porque eu estou ministrando aulas.
e eu estou procurando ajudar aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Algum aluno que tem um bloqueio, assim, prof, acho que eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu paro do lado e converso. Porque eu não quero deixar traumas, eu quero ajudar esses alunos a desenvolver isso melhor. Teve um caso de uma apresentação, enfim, que teve especificamente uma aluna que ficou tanto apavorada e dizendo que não ia conseguir. E enfim, claro que é um caso à parte, não vou entrar em detalhes, né? Mas o que eu procurei fazer? Conversar. Eu me agachei do lado dela, né? Porque são aulas em laboratório de informática, e conversei. E claro que eu entendo o lado dela, mas eu procurei mostrar que sim, pode ter momentos que nos desafiem, que não sejam agradáveis, mas que quando a gente dá os primeiros passos em relação às primeiras apresentações, primeira vez que a gente entra em contato com alguma coisa, e quando a gente faz isso ao lado de pessoas que querem o nosso bem, tudo se resolve, tudo dá certo. Então, eu quero ser essa pessoa, essa professora, vamos ver o que o Deus me reserva, mas uma pessoa que não vai deixar trauma nos alunos. E que por mais que eles tenham dificuldades em fazer alguma coisa, eu quero sempre mostrar que eles podem, no tempo deles, que nem sempre a gente consegue esperar, né? Porque tem algumas atividades que, infelizmente, né, todo mundo vai ter que fazer. Mas eu quero mostrar que eles são capazes, sim, e que nervosismo faz parte, entrar em pânico faz parte, todo mundo entra em pânico. Inclusive, eu disse para essa menina que o primeiro dia que eu expliquei matéria ali para eles, eu estava gelada dos pés à cabeça, que eu tremia e que eu achei que eu ia conhecer o hospital que tem na frente da onde eu estou fazendo estágio. Eu disse assim, sabe eu disse o nome do hospital? Pois é, aquele dia eu achei que eu fosse conhecer esse hospital. E ela começou a rir. Eu disse, pois é, eu tava em pânico naquela aula. E está tudo bem. Aí eu mostrei pra ela assim, ó. Eu entro em pânico. Todo mundo entra em pânico. E tá tudo bem. E, e eu acho que ao falar as palavras pra ela, eu acho que eu tava dizendo mais pra mim, né? Então, gente, quando a gente tem um trauma, um assunto mal resolvido com alguma área, com alguma coisa, talvez aquilo não seja realmente pra nós. E às vezes, a gente precisa apenas dar uma segunda chance pra olhar com olhos diferentes. E eu não queria dar essa segunda chance de jeito nenhum. Já tava com o pé no jornalismo. Já tava fazendo 1000 planos pra entrar pro jornalismo. É que eu não queria fazer vestibular de novo, né? Eu queria entrar como portadora de diploma. Mas daí nas faculdades particulares que eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas tá tudo bem. Mas jornalismo talvez eu ainda faça na minha vida porque eu ainda quero conhecer esse mundo da comunicação ainda. Mas eu estou fazendo as pazes com a minha área. E isso tá me deixando tão feliz, gente. Tão feliz. Então, sim, a minha área é maravilhosa. A minha área é uma área incrível. E que eu espero que grandes empresários usem, né, o seu dinheiro para desenvolver projetos para o bem, que use a tecnologia para o bem. Porque como tudo, a gente pode usar para o mal e para o bem. E a tecnologia, quando usada para o bem, pode trazer inúmeros benefícios para a humanidade. E quem escolhe esse caminho é quem tem o poder aquisitivo de financiar projetos, né? Então eu espero de coração que quem tem esse poder aquisitivo para financiar esses projetos, financiem projetos que agreguem positivamente para a humanidade. Porque a tecnologia é maravilhosa quando bem usada. Então eu compartilho esse pedaço muito íntimo da minha vida com vocês, a fim de dizer: resolvam as coisas mal resolvidas que vocês têm no coração de vocês e na mente de vocês. Às vezes é apenas para encerrar um capítulo de forma um pouco mais harmônica, mesmo que aquilo não seja realmente para vocês.
mas para encerrar de uma maneira um pouco menos traumática. E às vezes, dar a segunda chance mostra que não, gente, não era nada daquilo e não era nada assustador e a gente apenas precisava dar uma segunda chance. Então, sim, eu tenho muito orgulho da minha área e eu quero me aproximar agora devagarinho, cada vez mais, me atualizar, me reciclar na minha área e eu vou trazendo tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então, um vídeo aleatório aqui no meio do canal. Grande beijo para vocês. Pensa no que eu falei, tá?